Olá, nação santistas, né? Um dia muito triste para o Santos. Vou falar do jogo de ontem do Santos e Avaí. Eu discordo da Isabel Nascimento. Foi o pior jogo do Santos. Eu não acredito, porque o Santos vem jogando mal. Não é de ontem. Não é ontem. O Santos, no ano passado, foi eliminado em todas as competições. Este ano foi eliminado em todas as competições. Foi eliminado do Paulista, Sul-Americano, tudo que participou. O Santos ainda não foi eliminado do Brasileirão, porque no Brasileirão não tem eliminação, tem rebaixamento. Mas já freta com o rebaixamento, se aproxima da zona de rebaixamento. O Santos hoje está com 22 pontos. Se não ganhar contra o Botafogo no meio de semana, ele vai terminar o primeiro turno do Brasileirão com 22 pontos. E isso é pontuação para rebaixamento. E pelo futebol que está jogando, é futebol de rebaixamento. O Santos caminha para o rebaixamento. E o Santos está caminhando para a extinção, para a sua destruição. Digo isso porque o elenco do Santos hoje é um amontoado de jogadores que vieram da Copinha. A maioria dos jogadores é tudo jogadorzinho que jogaram a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foram eliminados e do time principal foram vendidos tudo. O último jogadorzinho que tinha melhorzinho do time, que era o zagueiro, o Santos vendeu para ficar com o Luiz Felipe. Uma boa pedida, né? Vendeu. Os próximos que serão vendidos serão o Marcos Leonardo e o Ângelo. Então, assim, o Santos caminha para uma situação muito dramática. O problema do Santos é o técnico? Não, não é o técnico. Repito 500 vezes, vão trocar de técnico toda semana e vão continuar cometendo o mesmo erro de sempre. O problema do Santos não é o técnico. O problema do Santos é o elenco, é os jogadores. Não tem peça suficiente para jogar. O gol ontem sofrido pelo Santos num pênalti tosco de Zanocelo ocorreu numa jogada, teve livre numa jogada de um passe errado de Carlos Sanches. Carlos Sanches estava lá no ataque, deu um passe no pé do jogador do Avaí, que ele criou a jogada que terminou no pênalti. Então, a culpa do gol de ontem é de Carlos Sanches. Ninguém falou nisso, todo mundo abafou, esconderam, ninguém quer ver. Eu acho e tenho a sensação que o técnico do Santos, eles não assistem o jogo depois. Eles não pegam o VT, uma cópia, bota numa sala, num projetor e bota os jogadores para assistir e fazem comentário das bizarrices que os jogadores cometem dentro de campo. O problema do Santos hoje é treinamento de passe. Sem o passe, não consegue criar nada. Segundo problema do Santos, ocupação tática dentro de campo, distribuição. O que é zagueiro, é zagueiro. É um bandão dentro de campo, totalmente desorganizado. Outra, a jogada tem que passar pelos jogadores, elas têm que sair do zagueiro, passar pelos volantes, passar pelos meia, ir pelos lateral ou pelo centro e chegar até os atacantes lá na frente. O Santos é um bandão desorganizado dentro de campo. Então, isso é um problema gravíssimo que, além da qualidade técnica baixa, hoje o Santos é o pior time de toda a história do Santos. O elenco do Santos hoje não escapa ninguém. Marcos Leonardo, nitidamente mostrando que, o Sanches foi dar um passe, uma jogada bonita, tal, num contra-ataque. Na hora de fazer o passe, Marcos Leonardo tropeça nas próximas pernas e cai. Aí o Carlos Sanches fica sem jogada, passa para o lateral que cai no pé de Felipe Jonatas, que aí ele completa a lambança e dá um passe por vazio para a linha de fundo. Então é isso o problema do Santos. Você vê que se você olhar a origem do gol do Santos ontem que sofreu, você vai ver o problema do Santos. E isso passa pelos principais jogadores, que é Carlos Sanches, que é quem deveria não errar tanto. Isso ocorria com o Goulart, está ocorrendo. Um dos jogadores que eu acho que é o pior jogador do Santos hoje, porque não produz nada, não produz, é o Lucas Braga. Agora, infelizmente não tem outro perna de pau no elenco para colocar e substituí-lo. Um outro jogador que é terrível, terrível, só faz jogar a bola para o lado ou para trás, é Camacho.
Não cria nada. E ele entra como um jogador de criação. Ele entra como um jogador que ele vai ficar à frente dos zagueiros para tentar alimentar os meios, alimentar os lados e levar a bola à frente. Ele não consegue fazer isso. Para mim, hoje, um dos piores jogadores mais ruins do time chama-se Camacho. O Camacho tem condições ruins. Aí você pega Felipe Júnior, tá? Você pega um monte de jogadores, o Santos é muito ruim. Um outro problema que o técnico tem que corrigir, tem que cobrar, tem que chegar junto. Não adianta ficar com essa história que o jogador do Santos está toda hora caindo. Lucas Braga principalmente. Então, eu acho que assim, tá faltando chincha, tá faltando chegar e apertar a galera. Tá apertando, eu acho que passou da hora dos dirigentes do Santos, da equipe, da comissão técnica, chegar junto os jogadores e apertar. Agora, não dá para toda hora o jogador tá querendo cavar faltinha, tá querendo cavar pênalti, tá querendo cair, qualquer hora cai lá, fica rolando. Eu acho que isso é ridículo para um time do Santos querer toda hora lá. Ontem teve diversas horas lá que o jogador caía no campo, o juiz não dava a menor bola, daí a pouco o cara levantava com a cara de bunda e continuava a jogada. Então isso é ridículo. Acho que criar essa questão de estar caindo. E contratar jogador. Infelizmente, não um Auro da vida, não um Maranhão. Mas eu acho que contratar jogador é necessário porque o elenco do Santos está desqualificado muito. Nós precisamos muito de jogadores meia, nós precisamos de jogadores muito. O Santos está um desastre. Um desastre. Se o Santos não conseguir acertar o passe, acertar a marcação e a organização tática dentro de campo, hoje ninguém sabe, você começa a assistir o jogo do Santos, para pegar o VT você vai dar uma olhada. Tá 8, 9 jogadores no bandão de um lado e o resto do campo todo abandonado, sem nada. Então, se você pegar um time com velocidade que joga ali, mata e goleia o Santos fácil, porque eles não têm organização tática. E isso tem ocorrido com constância em todos os jogos. O que aconteceu com o Batistão ontem. Batistão, como é que ele levou o cartão amarelo? Para matar uma jogada. Por quê? Porque o time estava todo desbagunçado lá na frente, do meio da área para frente, todo mundo, só não estava o goleiro. O cara ia sair cara a cara com o goleiro. Aquilo ali é falta de organização técnica do campo, do time distribuído dentro de campo, fazer suas funções e fazer a cobertura de defesa. Enche o time de volante que fica um bandão lá na frente, vão todo mundo lá para frente, aí fica lá na frente da área adversária, tocando a bola lateral, zagueiro, meia, lateral, zagueiro, meia, lateral, zagueiro, e fica com 80% de posse de bola. Bonito, lindo. Eu acho que o técnico que comandou ontem o time do Santos não tem condições, ele é o roupeiro do Santos e o roupeiro não tem condições de comandar o time do Santos. Então, agora, não adianta também sonhar e querer trazer um técnico das estrelas, se você não tem peça suficiente dentro de campo para colocar e para jogar. O time do Santos hoje é um desastre, Deus nos acuda. Eu tenho medo do Santos ir para a zona do rebaixamento e cair. Muita chance, muito provavelmente, é um time que vai brigar hoje o futebol que está jogando. Eu discordo da Isabel Nascimento pelo ponto seguinte, que já faz uns 3 anos que o Santos vem com essa draga aí de briga, de ruindade do time. Então, ano passado foi o ano inteiro com isso aí, esse jogo péssimo. E esse ano, todos os jogos, foi eliminado em tudo. Basta você assistir o jogo na Sul-Americana, como foi que o Santos foi eliminado. Basta ir lá no Paulista e assistir o jogo dos paulistas. Então, não é ontem. O problema não é o jogo de ontem. É todos os jogos do Santos o ano inteiro. Então, e o ano passado inteiro. E esse ano inteiro. Então, não é um problema de técnico, não é um problema isolado. É um problema conjuntural do time, do elenco. Todos não jogam nada, inclusive os que jogavam bem, hoje são jogadores que estão mostrando muita fragilidade. Eu hoje chego a contestar, já botar numa certa suspeita a qualidade do Ângelo. Será que não vai ser mais um Neilton aí que surgia como astro para substituir Neymar e terminou como um jogadorzinho normal? Então eu já começo a ver o Ângelo porque quem assistiu, o Rodrigo estreando no Santos e assiste hoje o Ângelo, você vê uma diferença muito gritante, muito diferente. Então é isso. Então eu estou preocupado com o resultado do Santos. O Santos ontem foi dominado, apanhou feio de um fraco Avaí que se encontrava na zona do rebaixamento. O Santos foi dominado e apanhou e levou sufoco do Avaí. Então um time muito fraco. O time do Santos hoje é fraco, é ruim. Não tem um jogador que se aproveite.
Não tem um jogador que se aproveite hoje no time do Santos. O gol ontem sofrido foi numa falha de um passe feio, bizonho de Carlos Sanches. Dá vergonha você ver aquele passe de Carlos Sanches que resultou no gol do Avaí. Assista para vocês verem. Então é isso, pessoal. Até o próximo jogo, porque hoje eu estou indignado.